Olá, amados e amadas, viemos para mais um vídeo da vida real. Estavam com saudade dessa frase, então demorou, né? Por causa dos pedidos para vídeos, estão me pedindo, Lia faz isso, Lia faz aquilo, narcisista e não sei o que, como superar um término, me ajude, e assim tá indo. Então eu estou atendendo os pedidos. E daí os e-mails estão meio que ficando para trás, mas eu vou adequar, fiquem tranquilos. Vamos lá direto para o e-mail dela, que é lá do Japão, e ela colocou aqui como Sai. Eu acho que é assim que pronuncia, né? Oi, Lia, me chamo Sai, ou Sei, não sei, sei, não sei. Faz pouco tempo que conheci o seu canal. Amei muito o seu canal, do jeito e a maneira que fala com as pessoas. Moro desde pequena aqui no Japão. Cresci e estudei aqui no Japão, por isso, caso tiver erros de português, já peço desculpas. Pode ficar tranquila. Tenho 28 anos, já fui casada durante 6 anos. Hoje vai fazer 2 anos que estou solteira. Não pretendo arrumar ninguém por um tempo. Ainda eu estou procurando o eu e preservo a minha paz e a minha liberdade. Não que eu ache que ter um parceiro tire a sua paz, mas tive muita dor de cabeça no meu casamento e preciso de um tempo para mim. Depois que me separei, com muito custo, me mudei de cidade para mudar a minha vida. Comecei em um emprego novo, trabalhava em uma fábrica de autopeças e fazia 2 turnos, uma semana de manhã, outra à noite. Nessa fábrica tinha muitos brasileiros, era uma coisa que eu não gostava muito. Aqui no Japão, a comunidade brasileira é pequena e sempre você encontra conhecidos. E sempre tem as panelinhas. Nessa fábrica conheci o Carlos. Primeira vez que eu o vi, de cara, vi que era brasileiro. Não dei muita bola e nem ele. Ele trabalhava no setor do meu lado e fazia 3 turnos, então no máximo eu o via durante uma semana, dentro de um mês. Passou 2 meses, já acostumada com o serviço e com as pessoas, um colega de trabalho comentou que tinha entrado uma peruana no setor do lado e era muito bonita. Sim, ela tinha entrado no setor do Carlos. Passando alguns dias, conheci a peruana. Vou chamar ela de Karine. Ela estudou e cresceu aqui no Japão, igual a mim. Não demorou muito, viramos amigas. E não demorou muito também para ver o Carlos e a Karine sempre juntos. Perguntava para ela se tinha algo com ele. Ela sempre negava, dizendo que eles eram apenas amigos. Por que a minha curiosidade? Ou preocupação? Porque ele era casado. Meu colega de trabalho tinha comentado comigo. Começamos a sair, íamos para o bar, restaurante e viramos muito amigas. Mas sempre que perguntava a respeito do Carlos, ela falava que eram apenas amigos. Passando alguns dias, eu trabalhando, o Carlos veio conversar comigo pela primeira vez. Me elogiou, dizendo que eu era muito bonita e charmosa, e eu agradeci. Perguntou se eu era solteira ou não. Respondi que sim, que era solteira. Achei engraçado porque tinha certeza que ele sabia. Porque eu sempre andava com a menina que ele estava pegando. Os dois não desgrudavam. Com certeza a fábrica inteira já sabia do caso dos dois. E eu perguntei de volta se ele era solteiro. E ele me respondeu que era casado, mas que a esposa estava no Brasil. Ele continuou me elogiando do fato de ser bem branca e minha pele ser bem lisinha. Ele moreno, alto, sorridente e brincalhão. Apenas falei brincando que eu não era tão branca assim, como ele dizia, que era encardido. Conversando por alguns minutos, ele apontou do lado que ele estava trabalhando bem perto de mim, que às vezes tinha que fazer serviço neste local e que era bem do meu lado e depois voltava para o setor dele. Nunca tinha reparado, eu sempre focada no meu serviço e nem olhava para os lados. A partir desse dia, nós começamos a conversar frequentemente, apesar de só se ver uma semana a cada mês. Cada vez que ele tinha serviço do lado do meu setor, ele me chamava e nós conversávamos. Eu, curiosa, perguntei para ele se ele tinha como gostar de 2 pessoas ao mesmo tempo, se ele gostava realmente da minha amiga. Ele meio que pensou e me respondeu que sim, que gostava dela. E que gostava da esposa também. Eu, indignada, logo respondi que não tinha como gostar de 2 pessoas ao mesmo tempo, e sim que ele não gostava de nenhuma das 2, talvez só queria farra. Das vezes que encontrei com a Karine, comentei com ela sobre o que eu tinha conversado com o Carlos e dei conselho para ela pular fora, apesar de que ela ainda negava ter um caso com ele. Eu também não insistia, se ela não quer me contar, eu respeitava, porque também não era da minha conta. Ao contrário da Karine, o Carlos já me contava tudo sobre o que estava passando. Diz que ele demorou para pegar confiança em mim.
E eu, com o passar dos dias, senti ele mais como meu amigo do que a Karine. Apesar de que nós temos que respeitar a decisão das pessoas, eu ficava chateada por ela, sempre querer esconder tudo de mim. Nunca julgaria ela de maneira alguma. Igual o Carlos, que sempre me contava sobre o que ele aprontava, mas nunca julguei as atitudes dele. Passaram-se 2 dias, nós 3 começamos a sair juntos também. Não durou muito até que a Karine ter uma crise de ciúmes comigo e com o Carlos. Da última vez que nós saímos, fomos em um bar para assistir a Copa. O Carlos conversando normal comigo, já percebi pela cara da Karine que não estava gostando muito. Depois ele contou que ela tinha falado que se quisesse poderia só conversar comigo e não precisava conversar mais com ela. Percebi que não estava fazendo bem para o casal e resolvi me afastar. Mas o Carlos sempre dava um jeito para que nós duas não se afastassem. Hoje eu penso que ele só usou a nossa amizade para se aproximar de mim e tentar tirar proveito. Passando mais alguns dias, a Karine não escondia sobre o Carlos, mas também não comentava nada sobre respeito. Eu também não perguntava nada. Ela tinha muitos ciúmes dele. Ele não podia conversar com nenhuma mulher da fábrica, que ela já tinha uma crise de ciúmes. De fato, já sabia o homem que tinha. Eu só conversava com ele quando vinha trabalhar do meu lado. Fora ela, ele tinha um caso com uma japonesa que era do mesmo setor dele e da Karine, e que era amiga da Karine. Quando a amizade das duas foi se afirmando, eu ficava mais distante dela. Só sei que nós duas paramos de falar, mas eu continuava mantendo a amizade com o Carlos. Ele me contava tudo. Ele comentou que já estava chegando à validade, e eu perguntei sobre o que era. Ele me disse que tinha que trazer a esposa dele do Brasil, que já estava para sair o visto dela. Perguntei como ele iria fazer com a Karine, porque os dois estavam sempre juntos. Ela sempre dormia na casa dele, ia trabalhar junto e ia embora juntos. Nos fins de semana passavam juntos. Ele me falou que teria que acabar, que nunca escondeu de fato sobre a esposa e nem que ele iria trazer ela para o Japão. Olhei para ele e falei: você soube iludir ela. Ele me disse que sempre foi sincero e que nunca mentiu sobre nada. Apenas falei palavras não são nada, e sim pelas suas atitudes. Terminei falando que era para tomar cuidado. Melhor terminar antes do que as coisas ficassem bem feias. No meio disso tudo, eu ficava com um rapaz que trabalhava na mesma fábrica. Todos os finais de semana ia para a casa dele e ficava bebendo e conversando. Beijei algumas vezes, mas nunca fui para a cama com ele. Gostava dele até o dia que ele pisou na bola e parei de conversar. Quem prestou socorro foi o Carlos. Nós dois, nessa semana, estávamos no mesmo turno que era à noite. Lembro que saí de manhã da fábrica e estava chovendo. Cheguei em casa, logo fui tomar um banho. Saí do banho e tinha uma mensagem do Carlos, me convidando para tomar um café. Pensei, por que não, né? Era a primeira vez que nós dois íamos sair sozinhos, sem a presença da Karine. E perguntei, e ela? Ele me contou que ela tinha ido na casa dos pais e tinha pego uma folga. Falei, tudo bem então. Ele veio me buscar na minha casa e nós dois fomos em uma cafeteria. Conversamos, desabafei sobre o menino. E ele me escutando. Depois de algumas horas, fomos embora e ele me trouxe até a minha casa. Na hora da despedida, ele me perguntou, vai ser na minha casa ou na sua? Dando risada. Apenas falei que cada um na sua casa. Quando fui me despedir, ele pediu um beijo na bochecha. Na hora que fui dar, ele me deu um beijo na boca. Olhei assustada e disse, o que foi isso? Ele só me respondeu, não me aguentei. Meio confusa, não falei nada e saí do carro e fui para minha casa. Tentei não pensar muito sobre o que aconteceu. E não demorou muito, ele me procurou novamente, falando que queria ir na minha casa. Falei que na minha casa ninguém entrava, principalmente homens. Ele no início insistiu, mas depois parou. Ficamos por um tempo conversando normalmente. Logo, ele me convidou para sair, e eu aceitei. Só que consciência do que eu estava fazendo. Passou 1000 coisas pela cabeça, mas ainda não conseguia colocar em ordem. Ele me disse que nesse dia ela resolveu dormir na casa dela, pois tinha feito hora extra e estava cansada. E não estava com ânimo de arrumar as suas coisas e ir dormir na casa dele. Ele aproveitou a situação e me convidou para sair. E fomos para um motel, mas ainda com os pensamentos confusos. Chegamos, ele pediu algumas cervejas e ficamos conversando e bebendo. Depois de algumas horas, ele falou que ia tomar banho. Eu, cansada depois do serviço, tinha bebido 2 latinhas de cerveja e já estava morrendo de sono. Enquanto ele tomava banho, acabei deitando na cama e dormi. Só acordei com ele me chamando. Olhei para ele, que estava com sono, e virei para dormir novamente. Ele foi em cima de mim e começou a me beijar. Falei que não estava em clima e que estava cansada. Respondi o beijo dele logo e empurrei que já estava bom e que era melhor parar por aí.
mas ele não parou. Meio bêbada e com cansaço, não tinha força de fazer ele parar, e acabei cedendo à situação, sem estar pronta para aquilo. Depois do ato, falei para ele que ele disse que não faria nada que eu não quisesse. Logo ele disse a mesma frase. Não me aguentei. Ficamos conversando por um tempo, falei que queria ir embora. Ele me levou para casa. Lia, eu não tinha consciência do que estava acontecendo. Eu tinha experiência de casada, mas não de vida. Meus pais são da igreja, eu cresci e vivi aquilo até os meus 18 anos. Casei com meu amigo de infância. Meus pais e os pais dele se conheciam. Fui criada dentro de uma bolha bem protegida. Meus pais sempre foram muito rígidos, já fui traída. E da pior forma, descobri isso. Não sou a favor, mas também não julgo quem esteja nessa situação. Depois disso, eu bloqueei a Karine do meu Instagram. Não sei, achei melhor. Via os dois na fábrica, mas fingia que não via. Minha sorte é que só via eles algumas vezes durante o mês. Continuei conversando com ele, mas nunca tocava no assunto. E logo chegou o grande dia dele ir para o Brasil. Nunca perguntava nada a respeito. Depois do acontecido, isso piorou ainda, até chegava a evitar ele. Mas ele sempre dava um jeito de se aproximar. Ele comentou que a Karine tinha aceitado e compreendido a situação, que se fosse para não poder ficar como namorados, que ela não ligava a fazer papel de amante, mas que ela não conseguia ficar longe dele. E eu fiquei de boca aberta, mas não falei nada. Ele foi para o Brasil e nesse período eu tinha pego folga para viajar também. Folga. Ele sempre visualizava as minhas coisas, não que eu ficasse vendo, né, se ele estava olhando mais minhas coisas ou não, mas porque já era o meu costume. No último dia, quando eu iria voltar para minha cidade, ele me mandou mensagem avisando que ele já tinha voltado do Brasil. No dia não respondi, porque eu estava aproveitando a minha viagem. No dia seguinte respondi, chegando de viagem, pronta para retomar a rotina, fui trabalhar e ele veio me procurar. Percebi que ele veio atrás, mas fingi não ter visto. E ele veio em minha direção. Apenas falou, voltei sozinha. Olhei assustada, como assim? Ele disse sorrindo que era brincadeira, que a esposa estava no Japão. Perguntei como estava sendo com a Karine. E ele me disse que estava com dó dela, porque não podia mais sair como antes. Que agora o maior tempo só podia estar dentro de casa com ela. Continuei afirmando que era para tomar cuidado, que agora que a esposa já estava no Japão não era difícil para ela descobrir as coisas. Lia, não vou mentir, quem quiser falar que fale, mas não tenho dó da esposa dele. Não é primeiro casamento, e ele a conheceu quando ela tinha 16 anos. Ele me disse que ela era da Testemunha de Jeová, e que era virgem e nunca tinha namorado na vida, mas que ele sempre aprontou desde o namoro. Me disse que chegou a ter caso com a melhor amiga dela. Sempre frequentou casa de swing. Depois de 6 anos de namoro, ela colocou ele contra a parede para casar. Que ela já tinha pegado muitas traições dele. Como eu teria dó de uma pessoa dessa? Mas sim, doeu no meu peito em questão da Karine. Querendo ou não, nós tínhamos uma amizade, mas que também ela conhecia com quem estava se envolvendo. Passado mais alguns dias, fiquei sabendo que ela iria embora, pela boca de outra pessoa. Perguntei para ele se era verdade. Ele confirmou que sim, que seria melhor para ela, mas que continuaria mantendo contato. Só sei que depois disso tudo, ela surtou algumas vezes quando ele não respondia a ela. Ligava várias vezes, de medo, ele bloqueou. O que aconteceu? Ela pegou o carro e foi até a casa dele, que era 4 horas de viagem. A sorte dele é que a esposa não estava, ela estava trabalhando. Ele me desabafou que estava cansado e que a energia dela era muito pesada. Pensei, culpa de quem será, né? Ainda queria se fazer de vítima. Tinha muito dó dela. O que ele fez com a vida dessa menina? Ela não tem paz. Tanto que estava obcecado por ele. Obcecada. Diz que chegou até falar que uma mensagem dele já estava bom. Que conversando uma vez por dia já estava bom para ela. A que ponto chegou? Só sei que de tanto ela ligar, ele bloqueou. E o que ela fez? Entrou em contato com a esposa dele pelo Instagram. Claro que não foi pela conta dela. Ela fez um fake e mandou fotos e contando tudo para ela. Chegou a mandar a foto de um colchão que era dela, que quando foi embora, ela deu para ele. Dizendo que na cama onde a esposa estava dormindo, os dois transavam todos os dias. Claro que com muita experiência de vida que ele tinha, conseguiu enganar ela novamente. Como pode, Lia? A menina mal chegou do Brasil e descobrindo uma traição dessas. E ainda acredita. Por isso falo, não tenho dó dela. Apesar de que ela está com 24 anos hoje, não é mais uma menininha. Ela fez a escolha dela. Ele ligou e conversou com a Karine dizendo que não a amava. E sim que ama a esposa, que nunca largaria ela.
Ele me disse que ela ficou sem reação, desligou e nunca mais a procurou. Depois disso, eu continuei tendo um caso com ele, mas não me considero como amante. Sim, uma transante. Nossa relação é totalmente sexual. Nunca fui atrás dele. Ele que me procura e a gente marca, ele vem para minha casa, transa, conversa e um pouco depois ele vai embora. Se encontramos umas 3 vezes por mês, às vezes vamos para a balada e ficamos conversando, dançamos, depois ele vem para minha casa. Não me orgulho, tenho minha vida, nunca deixei de viver minha vida por ele. Não tenho sentimentos de paixão, hoje vejo que nem amizade sincera existiu. Que ele só se aproveitou para aproximar de mim, usando como se nós tivéssemos uma amizade. Hoje ainda ele tenta afirmar isso. Não vou mentir, já tentei sair dessa algumas vezes. Da última vez bloqueei ele e nós ficamos 8 meses sem se falar. Depois de 6 meses, tinha desbloqueado, achando que ele não viria atrás de mim. Que nada, ele me procurou e acabei encontrando com ele novamente. Desde que comecei a ter um caso com ele, até hoje, já faz 2 anos. Já falei que não queria ter um caso, que se ele fosse solteiro não teria nenhum problema de ter esse tipo de caso. Mas o que eu queria era a amizade dele, igual o que eu achava que nós tínhamos no começo. Porque a amizade não tem prazo de validade. Mas que isso não iria durar muito, até um dia eu arrumar um companheiro, ou dar uma de louca de querer deletar ele da minha vida, ou ele simplesmente voltar para o Brasil e nunca mais se falar. Li, a minha dúvida é, se uma pessoa dessa tem como gostar de alguém realmente, ou ter sentimento de amizade como ele diz para mim? Eu não consigo acreditar. Para mim, ele não tem amor nem por ele. Agradeço por ler a minha história, confesso que ficou muito comprida, mas queria poder contar alguns detalhes para poder analisar melhor a história. Os nomes já estão trocados. Um beijo e agradeço mais uma vez. Sabe, amada, assim, uma história muito longa, não tinha lido, só vi que era do Japão. Confesso que ficou muito longa mesmo. Mas assim, você tanto que analisou, né? Tanto que analisou aqui a tua amiga, que ela isso, que ela aquilo, você esqueceu de você. Sabe? É aquele negócio, né? Você esquece do teu furico e vai cuidar do furico do outro. É mais ou menos isso que aconteceu contigo. Você pensou tanto na sua amiga, tanto, que você também se aproximou dele. Não foi por amizade, você queria ele. E de fato você conseguiu, mas para ser amante dele. Sendo que, você quer saber, a sua pergunta nada mais é igual às outras perguntas das outras amantes, né, ficantes, transantes, o que seja, não importa o título. Nós temos que parar com o negócio do título e realmente ver o que vocês fazem com as suas vidas. Então aqui, você julgou tanto ela, dizia que não julgava, que tinha dó dela, mas você não tem dó de você mesma, você não se valoriza. Porque ele tem como gostar de alguém? Não, ele não gosta de ninguém, ele gosta de ficar pegando mulher por aí, os contatinhos, e não é só você, não era só a Karine, não era só aquela outra, não é só, sabe, é um monte de mulher. E vocês estão aí iludidas, e você diz que não consegue sair dessa. Pra sair dessa, basta querer sair. Não, você não quer sair disso. É diferente de querer. Olha, eu não consigo sair. Não, você não quer. Entende? Então você julgou, e ali eu achei que tinha acontecido alguma coisa com a Karine tinha se suicidado, que tinha feito alguma coisa com a esposa dele e tal. Você contou uma história assim, contou, pra no final, será que ele me ama? É isso que você quer saber. Não, ele não ama você, ele não ama a esposa, não ama ninguém. Ele gosta de viver essa vida, o cara, você já viu, vai na casa de swing, então o cara é um lixo. Que vocês pegam na valeta, ou seja, o cara engana todo mundo, você viu o que ele fez com a Karine, você viu o que ele fez com a outra, você viu o que ele faz com a esposa, e mesmo assim você aceita ele dentro da sua casa. Você entende? Você pensou tanto na vida dos outros, esqueceu da sua. Você tá sendo igual a Karine, você teve tanto dó dela, não teve dó de você? Então, minha amada, não tem motivos aqui para você saber, será que ele me ama? Será que ele realmente tem sentimento por alguém? Não, ele não tem. Ele é um escroto que gosta de viver desse jeito, vocês aceitam. Então não tem muito o que eu falar aqui, porque você embromou para tentar contar tudo pro desfecho não ter nada. Ou seja, você tanto que tentou tirar o carro da Karine da lama, né, que ficou atolado ali, que você ficou atolada no lugar. A Karine foi, sofrendo ou não, despedaçada ou não, ela foi. E você ficou ali atolada no lugar dela. E agora você está fazendo a mesma coisa, derrapando, né? Derrapando para ver se aquele carro sai dali. Quem sabe se abandona esse carro e vai a pé, né?
sai dessa lama, amada, porque não tem muito o que eu te falar, você já sabe de tudo, você já foi casada, você também não é nenhuma menininha, você analisou a esposa dele que se lasque, se aceita, deixa de aceitar, o dia que ela me mandar um e-mail eu vou falar sobre ela, não me importa, né, ela quer isso, que se dane. Agora você olhou e se esqueceu, então quem sabe agora você se lembrando é a sua saída. Sinto muito, não tenho muito o que te falar aqui. Muito obrigada por você ter me enviado a sua história lá do outro lado do mundo. Achei muito legal isso. Mas não vai mudar muito o meu conselho, amada. É isso, ou você sai disso, ou você sai. Não tem essa, não consigo. Tem que querer largar desse escroto para que você tenha uma vida legal. Porque você falou que o teu casamento era ruim, daí você saiu disso, queria ficar sozinha, de fato não ficou, foi lá e pegou um outro pior ainda. Tá bom? Muito obrigada, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!